Assim é o Zuco, um variado cardápio executivo e à la carte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São 2 unidades, na Rua Doc Lobo, nos Jardins, e no Morumbi Shopping. Acesse já zucorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zuco, sempre um bom momento. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. Aqui comigo, toda encapotada, mas sem as pantufas que ela entrou no ar no Jornal da Manhã. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Tudo bem, Patrick. Que frio, hein? Nossa senhora, nem me fala. Mal tô conseguindo me mexer aqui. Hoje tá pesado. Tá demais. Se ele cansou do frio, ele voltou ao Rio de Janeiro, pegou até uma praia hoje pela manhã. O nosso Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa? E aí, Patrick Santos? E aí, pessoal? Quero agradecer ao povo de São Paulo pelo esse banho friorento de civilização que me deu ontem, né? Extraordinário, muito obrigado, maravilhoso. Esse é o clima que civiliza, minha gente. Vamos com tudo. Mas hoje tá mais frio que ontem, viu, Andreasa? Meu Deus. Eu tava aí, eu fui embora hoje de manhã, tava uma delícia. É verdade, você foi bem. 9 graus. Piorou, 9 graus. Maravilhoso, isso é um mundo. Isso. Passando frio, o nosso Marcelo. Por onde você anda, Madu? Eu estou no caminho de Curitiba, o Patrick, mas devido ao atraso, estou aqui no aeroporto ainda esperando. Vou fazer um programa aqui do aeroporto e, infelizmente, vocês não vão poder vislumbrar o meu lindo rosto. É um alívio, é um alívio para os nossos amigos da Jovem Pan, com certeza. Um beijo para a Vera, para o Andreasa e para você, Patrick. Claro. Não. Para todos aqui, espero que você esteja levando aí muitos casacos, porque lá em Brasília, lá em Curitiba tá muito mais frio que aqui. Mas eu sou curitibano. Ah, é verdade, você tá acostumado, né? Bom, gente, vamos então aos temas quentíssimos desta quarta-feira, né? O operador do Mensalão, Marcos Valério, fecha acordo de delação premiada e pode revelar aí novos fatos sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Tem muita gente preocupada aí com a possível delação premiada. Por ordem do juiz Sérgio Moro, o Banco Central bloqueia R$606 mil de 3 apartamentos e um terreno do ex-presidente Lula. Em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nega crise com Michel Temer e diz que pessoas no entorno do PMDBista falam demais. Aliás, às vésperas da votação na Câmara, Temer pede acesso aos áudios da conversa com Joesley Batista. E para evitar novos escândalos, o Planalto instalou, viu, Vera, Andreasa e Madureira, um misturador de voz no gabinete da Presidência da República. E ainda no Congresso, os parlamentares devem aprovar o texto do novo Refis. Todos eles estão mergulhados em dívidas. Daqui a pouco, mais detalhes aqui no 3 em 1 com a comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, a pergunta para o nosso ouvinte, internauta, aqui do 3 em 1, a pergunta do WhatsApp. O que os políticos em Brasília devem esperar da delação de Marcos Valério? Mande a sua mensagem de voz no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620, 931170620. Estamos em AM, FM e também por imagens pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, enfim, por todos e também pelo nosso portal aqui, o portal da Jovem Pan. Primeiro tema de hoje, depois de ter uma proposta de colaboração premiada rejeitada pelo Ministério Público Mineiro, né, o operador do Mensalão do PT, o Marcos Valério, fechou um acordo de delação com a Polícia Federal. Condenado a mais de 37 anos de prisão, o empresário prometeu expor novas informações sobre o Mensalão Mineiro e os desvios no Banco Rural. Como a delação deve implicar políticos, né, Vera, com foro privilegiado, como o senador Aécio Neves, o acordo aguarda agora a homologação do Supremo Tribunal Federal. Em outras tentativas de acordo, ele havia indicado, viu, Vera, ter detalhes da ligação de dirigentes do PT com o assassinato do prefeito Celso Daniel, prefeito de Santo André,
Celso Daniel. Começo com você. Pois é, Patrick, é uma delação que vai e volta há muitos e muitos anos, né? Mesmo na época da condenação, tinha essa possibilidade. E antes mesmo do julgamento do Mensalão, que ocorreu em 2012 e 2013, eu me lembro de várias capas de revista em que o Marcos Valério ameaçava a cúpula do PT. Da Veja, né? E já ameaçava com este caso do Celso Daniel. Já ameaçava fazer essa ligação. E tem uma coisa que eu não sei se o Delcídio do Amaral disse na delação dele, mas ele, Delcídio, intermediou várias vezes conversas do Marcos Valério com indicados pelo Lula, como Paulo Camoto, João Paulo Cunha e outros que fizeram esse papel aí de emissários e intermediários, que era nesse sentido, que ele ameaçava contar que ele tinha ajudado o PT a pagar ali o silêncio do Ronan Maria Pinto, que é um empresário de Santo André, que prometia falar sobre o caso Celso Daniel e que ele iria falar isso se não fosse ajudado no julgamento. Isso nunca aconteceu. A gente sabe que o Paulo Camoto esteve em Belo Horizonte, negociou algumas vezes com o Marcos Valério o silêncio dele e ele nunca falou. E aí negocia essa delação há muito tempo. Ela esbarra sempre, eu imagino, no que ele pode provar de tudo isso que ele diz. Ele, além do caso Celso Daniel, promete entregar também detalhes do próprio mensalão e do mensalão tucano em Minas, que é um mensalão que pode envolver o Aécio Neves, no qual o Eduardo Azeredo já foi condenado. O Valfrido dos Mares Guia, que foi ministro do Lula, também estava envolvido, só não foi condenado porque pegou uma prescrição dos crimes pela idade. Então ele tem, certamente, o Marcos Valério é uma pessoa que tem muito a dizer. O que eu não sei é se ele vai entregar tudo o que sabe, se essa delação já não perdeu um pouco o timing, principalmente no caso do Mensalão Nacional, em que já houve condenações, já estamos no cumprimento das penas, e se ele vai ser aceito agora pelo Ministério Público de Brasília, uma vez que já foi recusado antes, né? O que você espera dessa possível delação, Andreasa? Que país desgraçado é o Brasil, né, Patrick Santos? Esse país avançou muito, por muito tempo, exclusivamente graças ao descontentamento, à raiva de mulheres traídas, né, de mulheres passadas para trás. E aí iam e contavam tudo que sabiam sobre os seus maridos políticos. E aí o Brasil avançava institucionalmente, nós tomávamos conhecimento de bandidos. Agora o Brasil avança numa nova modalidade que é a modalidade dominada pelo alcaguete, né? O Brasil virou um país de delatores. A delação premiada é maravilhosa, mas você vê o prazer com que se delata hoje no Brasil, né? Eu tenho visto coisas, é um asco, eu tenho horror à figura do delator. Né? Não ao instrumento da delação, mas à figura do delator. O Marcos Valério é uma figura desprezível. Uma coisa horrorosa. Da mesma forma o Alberto Youssef. Pensando nessas figuras, né, os operadores, esta foi a segunda delação do Alberto Youssef. É um profissional da delação premiada, tem até cláusula de sucesso, ganha 2% sobre o dinheiro que ajudar a resgatar, né? O Estado limpa o dinheiro do doleiro. É genial. E aí tá aí o Marcos Valério, como a Vera disse, há anos com essa proposta de caguetagem que nunca se realiza. Eu espero que ele conte tudo. Conte tudo. E mensalão do PSDB, que também não aguento essa história de mensalão do PSDB. Por que não resolvem logo esse troço? Conta tudo que sabe, bota esse pessoal em cana, acaba com esse discurso dos petistas. Só serve para o discurso dos petistas a existência desse mensalão tucano nunca apurado. Não, tá Conta apurado, tudo tem que gente sabe condenada também sobre... já. O Eduardo Não, Azeredo mas tem mais coisa para condenado. contar. Mas tem mais coisa para contar. Ele está prometendo entregar o Aécio Neves. Sim. Né? Pelo menos está dito aí que o Aécio Neves... Então entrega tudo, acaba com esse troço. É necessário isso. Agora, o mais importante, porque ele tem implicação direta, está aí o livro do Silvio Navarro sobre o Celso Daniel para contar essa história. Ele tem implicação direta, como disse a Vera, no caso do Celso Daniel. Na intermediação, no aconselhamento da operação que resultou na compra do Diário do Grande ABC para calar a boca do Ronan Maria Pinto. Tem muita coisa a ser contada. Agora, vocês querem saber a minha opinião? Não falará. Não haverá delação do Marcos Valério. Não uma suficiente. Isso não vai à frente. Ele não tem como provar o que contará. Já era. Isso é cortina de fumaça. O que você acha, Marcelo Madureira? O Marcos Valério foi, na verdade, o único que tomou uma cana dura
do processo do mensalão. 37 anos, né? 37 anos, está cumprindo, e existem assim várias lendas, né, que ele já perdeu os dentes, que foi sodomizado, já se separou da mulher, a família se dissolveu, enfim. O fato é cabelo cresceu. Cresceu de novo o cabelo? Sei lá. O fato é que pode dar tá cabeludo. Cara. Tá cabeludo de novo? Bom, pelo menos uma coisa de bom aconteceu. Mas enfim, se é que ele tem cabelo é bom, mas sem essa digressão, Andreasa, o fato é que eu acho que ele sabe muita coisa. Por quê? Ele contava na época, acho que vocês lembram bem, que fosse ser acudido, né, que fosse ser socorrido pelo PT, né, pelos seus comparsas do Partido dos Trabalhadores. Mas aconteceu o de sempre. O Partido dos Trabalhadores é o Partido dos Traíras. O Marcos Valério ficou pendurado na brocha, né, salvaram ali a companheirada, mais ou menos, né, o que deu para salvar. E o Marcos Valério pegou 37 anos. Eu acho que isso está engasgado na garganta dele desde então. Ele sabe muita coisa. Eu acho que ele é o tipo desses caras que corre risco de vida, principalmente porque ele sabe fatos anteriores, né, de governos passados e principalmente desse caso do Celso Daniel. Eu acredito, sinceramente, que ele vai falar, eu acredito, porque ele tem realmente a ganhar numa redução de pena, né? Eu acho que essa notícia não seria divulgada assim à toa. Agora, Vera, você diz, o Eduardo Azeredo, por exemplo, ele continua militando na política, ele mesmo envolvido no mensalão do PSDB, continuou lá nas cabeças do PSDB. De fato, não houve nenhuma pena nenhuma. Eu sou favorável. Eu acho o seguinte, essa comparação com as mulheres traídas e com Joaquim Silvério dos Reis, cada época tem sua coisa. Na verdade, esses delatores todos são criminosos, são pessoas que se abasteceram de dinheiro público e que estão tentando reduzir essas penas. Se é esse o caminho que a gente tem para tentar diminuir, não é acabar, mas diminuir a corrupção no Brasil, então vamos por aí, vamos prosseguir por esse caminho, sem dó e nem piedade. Vamos por aí, vamos negociando com a bandidagem. No caso do Marcos Valério, sobre o assassinato do Celso Daniel, eu acho que ele pode sim avançar. Por quê? Porque o Bunlai, que também é um personagem nesse caso, já delatou e disse que o contrato que ele obteve na Petrobras, na verdade, era um disfarce para um empréstimo que ele obteve junto ao Banco Chaim para pagar o silêncio do Ronan Maria Pinto. E o Marcos Valério estava nessa triangulação. 6 milhões, né? Então, é importante o relato dele porque fecha essa equação do empréstimo fraudado para pagar o silêncio no caso Celso Daniel. Ele também vai poder esclarecer se ele já esteve pessoalmente com o Lula, porque isso era uma dúvida muito presente na época do mensalão. Tem essa história de que ele foi levado secretamente ao Palácio da Alvorada ou à Granja do Torto para se encontrar pelo menos 2 vezes com o Lula. O Lula sempre negou isso, disse que nunca viu o Marcos Valério na vida. Se ele disser agora que esteve pessoalmente com o Lula na época do mensalão, isso tem um impacto. E em relação ao Aécio, é outro que conseguiu se esquivar. Cada um dos cabeças ali, dos principais interessados em cada um dos mensalões, conseguiu escapar. O Lula escapou do mensalão e o Aécio também escapou do mensalão mineiro. Eu acho que se ele falar o que sabe, ele pode implicar essas duas figuras. O importante é saber, tantos anos depois, o que ele ainda tem de papel. Na época, as empresas dele foram pegas destruindo muito papel, destruindo nota fiscal, nota promissória. Eu lembro que aquele Rogério Tolentino, que era o advogado do Marcos Valério no mensalão, foi pego em pleno, com a boca na botija, destruindo prova na época. Então, eu não sei o que ele tem para entregar, estando preso também há tanto tempo. Vamos ver, é uma delação importante de acompanhar. Pode fazer um fio da meada histórico aí importante. Bom, vamos virar a página, mas vamos continuar falando de Lula. Nesta terça-feira, o Banco Central bloqueou R$606 mil do ex-presidente Lula a pedido do juiz Sérgio Moro. Além do dinheiro, foram confiscados 3 apartamentos e um terreno do petista, além de 2 veículos. Sérgio Moro decidiu acatar parte de um requerimento dos procuradores da Lava Jato que queriam um bloqueio de mais de R$195 milhões. No pedido, o Ministério Público Federal afirmou que, após assumir a presidência, Lula comandou a formação de um esquema delituoso
de desvio de recursos públicos buscando o enriquecimento ilícito e a perpetuação criminosa no poder. Começo com você, Andreasa. Lula condenado, valores e bens bloqueados, enfim, o que está faltando pro ex-presidente Lula? Mas vejam que coisa espantosa, né? Que nós estamos falando aqui de um patrimônio. 3 apartamentos, né? Isso o que o camarada, o companheiro, tem em nome dele, né? Não está contando o triplex, que é dele, o sítio de Atibaia, que é dele, mas que está lá oculto na caixa, na conta propina das empreiteiras, da OAS, da Odebrecht. A operação é essa. Expliquei ontem. Vou explicar quantas vezes for necessária os motivos pelos quais essas propriedades são desse senhor. Mas no nome dele estão lá 3 apartamentos, um terreno é grande proprietário em São Bernardo do Campo e cerca de 600 mil reais líquidos na conta corrente, em contas correntes, são 3 ou 4 bancos. Não é para qualquer um. Não é, sobretudo, para um sujeito que nunca trabalhou na vida. É a palestra, né? São as palestras, né, Patrick Santos? Só o que pode explicar esse patrimônio. 600 mil reais, naturalmente, muito bem, hein? Graças a Deus. Ontem eu vi um vídeo de um sindicalista desses aí. Não, o Lula, vocês sabem como é que é, né? 8 anos presidente da República, sabe que o presidente não gasta R$1. Com o salário dele, ele vai acumulando uma fortuna. É ruim, hein? Vera. Eu acho que tem uma pegadinha interessante nesse arresto aí dos bens, né? Desse sequestro dos bens. Porque o triplex foi também arrestado, né? E tá bloqueado e provavelmente vai ter o seu dinheiro revertido para a Petrobras. A defesa do Lula nunca vai poder recorrer dessa decisão. Porque, afinal, se alega que o imóvel não é dele, tem que deixar ir embora o imóvel, né? Se desapegar do triplex. No caso do dinheiro em conta, 600 mil reais em aplicações para alguém que já foi presidente da República, que ganhava um salário e que fez palestras, não seria algo de outro mundo se fosse amealhado ao longo aí de muitos anos. Teria que cotejar com os rendimentos que ele declarou, teria que fazer uma comparação. Mas acaba, claro, com aquele discurso do Lula de que ele é senzala. Isso não é rendimento de senzala, isso não bens de senzala, não são bens de senzala. Palestras de ex-presidentes podem render um valor desse ele está quantos anos fora da presidência? Está 6, 7 anos fora da presidência. Ou Bill Clinton ou Fernando Henrique podem ter amealhado coisa semelhante em palestras num período igual. Acontece que ele negou, diz que é pobre, diz que não sei o quê, que não tem nada em nome dele. Ele faz esse discurso do eterno retirante. Então, isso são coisas que não combinam, né? E aí tem a coisa da comprovação das palestras. Tem de comprovar que efetivamente prestou as palestras, ministrou as palestras e que esse dinheiro vem desta fonte e não uma troca ali com as empreiteiras de propina, né? Marcelo Madureira. Olha, Vera, a informação que eu tenho é que ele tem muito mais lá na Lilo, né? Lula, Luiz Inácio Lula da Silva palestra, Lils, famosa Lils. Coisa da ordem de 30 milhões, porque ele cobrava $300 mil, ele mesmo se jactava de ser o palestrante mais caro do mundo. É a coisa mais interessante, né? As pessoas pagavam uma fortuna para escutar as ideias de um semi-analfabeto. Tem gosto para tudo tem otário de todo jeito, como dizia aquele Ringling Brothers, dono do circo lá, o Barney. Mas são 27 milhões que devem estar na conta da pessoa jurídica lá. Que eu acho que pegaram só a pessoa física. Agora, isso, de qualquer maneira, é uma pernada forte no esquema do Lula, porque é aquela velha história. A Vera sempre fala, como é que você ataca os malfeitores, os criminosos? É nas finanças, né? Cortando os dutos, né, os vasos comunicantes que fornecem o oxigênio financeiro para esses caras. Eu não esperava, sinceramente, esse tipo de conduta. Me surpreendeu e acho muito positiva e acho que tem aí alguma coisa por trás importante nessa iniciativa de se fazer esse arresto, esse congelamento dos bens do ex-presidente.
Eu acho que tem mais coisa forte por aí. Como é que ele vai fazer agora para explicar, né, o padrão de vida, o pagamento de advogados? Se bem que advogado dele é tudo meia tigela e tudo parede. Tudo ali, os advogados dele tudo tabajara. Mas ele anda de... Fala, André. Não, você me lembrou de uma coisa que é importante esclarecer o seguinte: esse bloqueio de bens, esse arresto, não é algo que ocorreu exclusivamente contra o Lula. É um procedimento judicial e tem ocorrido frequentemente na Lava Jato. É algo que o juiz Moro faz. Então não é também uma medida de exceção contra o Lula, mais um elemento para ele se vitimizar. Não, é um padrão desta operação, para que isso fique bem claro. Mas também não resta a menor dúvida que ele vai falar: agora eu quero ver como eu vou comer, juiz Sérgio Moro, né? Quer me ver passar dificuldade, vai se vitimizar da mesma maneira. Vamos fazer vaquinha, lembra? Pede pro Camoto. Vaquinha para pagar as despesas de Dirceu, enquanto ele continuava roubando o petrolão, os idiotas continuavam depositando dinheiro para o Dirceu poder pagar a fiança dele, sair da cadeia. Fazer a mesma coisa. É bem capaz de rolar uma vaquinha. Legal, gente, vamos então à nossa primeira parada aqui no 3 em 1, voltamos já. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Ajude a escolher os melhores restaurantes de São Paulo. Melhores da Gastronomia 2017. Exclusivo no aplicativo Opina Pan. São diversas categorias. Melhor restaurante italiano, português, árabe, melhor pizzaria, hambúrguer, padaria e muito mais. Para participar é muito fácil. Baixe o aplicativo Opina Pan disponível para Android e iOS e vote nos melhores sabores de São Paulo. Melhores do ano 2017. Realização Rádio Jovem Pan e Go Air Gastronomia. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista, direto lá do estúdio da Jovem Pan, na redação, com o tablet na mão, com o aplicativo Waze, trazendo os melhores caminhos. O Anderson Costa. Fala, Anderson. Olha, Patrick, neste momento quem já está agora na Radial Leste e tentando acessar a Radial pela ligação Leste-Oeste já enfrenta dificuldades. O trânsito congestionado desde a região da Praça Roosevelt e vai de forma muito lenta até o acesso à Radial Leste. No caminho oposto, tudo vai bem neste instante. Nós observamos também aqui pelo aplicativo Waze a marginal do Rio Tietê. O trânsito completamente travado no sentido da Zona Leste, desde a saída ali da região da rodovia Castelo Branco. Depois o trânsito dá uma melhorada e volta a ficar muito difícil depois da passagem pela ponte da freguesia do Ó. Motorista enfrentando dificuldades numa rodovia Ayrton Senna. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Estamos de volta com o 3 em 1 desta quarta-feira e depois do mal-estar gerado pela disputa por deputados rebeldes do PSB, o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniram para um jantar na noite passada. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, Temer e Maia não discutiram sobre os parlamentares dissidentes, mas sobre a reforma da Previdência. É isso aí. E nesta manhã, viu, Vera, em entrevista à Globo News, o Rodrigo Maia tentou esclarecer a situação e afirmou que há pessoas no entorno do presidente Michel Temer falando demais. A produção separou um trechinho dessa entrevista que ele concedeu à Globo News. Coloca aí, Reginaldo. Como eu disse, tem muita gente no entorno do presidente falando demais. E falando em off, que é ruim. Então acaba gerando crise onde a crise não existe. Então, da minha parte, nunca teve problema. O DEM é um partido que tem uma posição clara, ideológica clara, a gente vai continuar na nossa posição. Aqueles que queiram construir com a gente esse projeto, que é um projeto pensando o futuro do Brasil, um projeto de centro-direita, nós estamos abertos, sem querer mexer em nenhum partido da base.
Isso aí pode tocar no almoço de domingo da família Maia já, né? Quem é, Regina? Falador passa mal. Ah lá, Originais do samba. Pode rolar na roda de samba ali do almoço de domingo da família, porque ele tá dando um recado claro pro padrasto da mulher dele, né? Então vai azedar aquela feijoadinha do sábado ali, o bacalhau do domingo. Não vai ficar legal, porque... Oi. Fala, Oi, Madu. Queria fazer uma pergunta só para esclarecer. A Vera, com certeza, como é que o Bolinha Maia entrou no palácio? Como é que o Bolinha Maia o quê? Entrou no palácio, foi pela garagem, escondido. Não, foi pela porta. Saíram até de braços dados, ele e o Temer e tudo mais. Mas a verdade é que ele tá dando um recado pro Moreira Franco, né? E o Temer de terno, né? Isso, ele tá dando um recado pro Moreira Franco, que é o padrasto da mulher dele, é um parente, portanto. Ele disse que já bloqueou o Moreira no WhatsApp porque ele fazia muita intriga, ficava falando muito ali. Então é isso. Mas aí, a partir disso, ele foi enfileirando um monte de mentira, que não tá assediando outros partidos, que eles estão com as portas abertas, mas não estão querendo mexer com parlamentares de nenhum partido, sendo que eles estão fazendo uma baciada de deputado ali no PSB e que foram tratar da reforma da Previdência, o que é piada, né? Eles foram tratar tanto da transferência de deputados do PSB, que tá uma briga entre PMDB e DEM, quanto das denúncias contra o Temer, que é o outro assunto subjacente ali da conversa. Andreasa, você? Eu vou ser bem sucinto, tá? Como raramente eu sou. Me desculpo, inclusive, por isso, previamente. É mais fácil, minha gente, o Rodrigo Maia se separar da esposa e, portanto, nunca mais ter que almoçar com o Moreira Franco, para isso, do que se separar do Michel Temer. Marcelo Madureira. Eu já discordo um pouquinho do Andreasa no seguinte, eu estava vendo as imagens do Rodrigo Maia. Já, estamos com um probleminha na comunicação do nosso Marcelo Madureira. Mas eu acho que ele tem boas chances de se separar do Michel Temer, sim. Ele tem ali alguns trunfos que ele vai guardando, né? Tem o impeachment da OAB, a gente vai tratar disso agora, depois, porque eles ameaçam apresentar outro, que ele até agora não levou a pauta, tá mantendo ali na gaveta. Tem essa coisa da denúncia, quando ele vai pautar ou quando não vai. Agora decidiu-se que a sessão pode ser aberta com um quórum menor, mas só se vota a denúncia a partir de 342 registrando presença. Vamos ver se isso vai poder ser em 2 de agosto ou não. E tem essa compra de deputados na Bacia das Almas, que é mais ou menos como um jogo de war, né? Você vai tentando pôr mais exércitos ali no seu território antes de lançar os dados e ver quem ganha a batalha, né? Para você ter mais segurança na hora de fazer os ataques. Então, eu acho que o Rodrigo Maia, nesse momento do jogo, tá ali querendo trocar... Lembra que você troca 3 exércitos por um canhão, uma baioneta, né? Ele tá fazendo esse tipo de ação. Mas tem um estranhamento ali. Eles estão tentando demonstrar que tá tudo bem, mas é um estranhamento crescente ali, entre Vladivostok e Dudinka ali. Diga. Olha só, eu entendo o que você diz, mas eu acho que o Rodrigo Maia, muita gente acha que ele é bobo, né? Ele pode até eventualmente parecer, mas ele não é. Ele faz um bom cálculo político, né? Ele tem estudado o cenário. Ele já compreendeu que ser picado pela mosca da presidência, o que significa trabalhar para derrubar o Temer, o colocará obrigatoriamente na linha de frente do fogo cruzado, né? Ele se tornará o próximo alvo, ele já entendeu isso. Ele faz parte do sistema, ele representa esse sistema. Para ele, nessa altura, pensando na reeleição a deputado federal, com uma votação muito melhor do que a que ele teve lá atrás, de 50 mil votos, quase não entrou, ele está no lugar perfeito. Ele hoje já está reeleito deputado federal. É com esse cálculo que ele opera. Ele já entendeu também, e isso é um entendimento que os políticos no Brasil têm dificuldade, que traição, deslealdade em política tem efeito imediato. Aliás, o próprio Temer, porque o Temer é um traidor. Vejam, o impeachment da Dilma foi corretíssimo. Eu fui a favor do impeachment da Dilma. Todos nós achávamos que era necessário. Mas isso não torna o papel do Michel Temer um papel honroso. Ele trabalhou para derrubar a presidente. Ele conspirou contra ela. Ele a traiu. Ao contrário, por exemplo, ou não tão explicitamente, do Itamar Franco em relação ao Collor. Então, traiu,
pagou. Eu não traiu, acho. pagou Stop. na frente. Não tem jeito. O Agora, Renan só uma coisa. traiu Só o pra Collor te e falar se uma deu coisa. bem. Tem muita gente que trai e se dá bem. Muita gente. Mas, Vera, traiu numa condição pequena naquela época. Ele veio crescer depois. Você tem razão, mas queimado, né? Quem é o Renan? Né? Que peso é o Renan, além de um senador? Qual o peso do Renan? Um dos homens mais importantes do país. Manda soltar, manda prender. Mas sem reconhecimento público, sem honraria. Ninguém acredita no Renan. É disso que se trata. Em política, a traição, a deslealdade cobra caro. Ainda que seja do ponto de vista moral, como é o caso do Renan, como é o caso do Roberto Jefferson e de tantos outros. Mas deixa eu te falar uma coisa, você lembra que ontem a gente falando, ontem, agora eu já não sei, sobre o negócio do honoris causa? Foi ontem na live. A gente pediu pro nosso ouvinte, Álvaro Faria, está dizendo aqui, ele foi pesquisar sobre se alguém que detém o título de honoris causa fica protegido para prisão especial, como se tivesse título superior. E pasmem, é exatamente isso. Eu vi, ele está dizendo aqui no nosso chat. Incrível. Bom, gente, falando em impeachment, a Ordem dos Advogados do Brasil garante que vai insistir na abertura do processo de impeachment do presidente Michel Temer, mesmo se a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República seja barrada na Câmara. Ontem, o presidente nacional da OAB, o Cláudio Lamáquia, em um evento em Porto Alegre, afirmou que, dependendo do que ainda surja, a Ordem ainda poderá aditar o processo ou promover um novo pedido com base em novos elementos. A OAB protocolou um pedido de impeachment contra Temer, só lembrando, recapitulando, no dia 25 de maio, 8 dias após as revelações das gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, da JBS. O que isso implica, Vera, essa possibilidade de um novo pedido de impeachment? Nada, porque o outro está na gaveta, se eles apresentarem um novo, vai para a mesma gaveta e lá vai ficar. Eu lembro Pedro Simon, uma vez, que não é mais senador, eles uma vez foram sabatinar o Geraldo Brindeiro, né, que era o Procurador-Geral da República. E o Simon era muito teatral e tal. Ele falava assim, eu imagino o drama de consciência de Vossa Excelência, porque ele é gaúcho. Vossa Excelência recebe as denúncias, olha e bota na gaveta. É isso que o Rodrigo Maia vai fazer com o impeachment, vai ficar na gaveta até ele decidir, e se um dia ele decidir que ele quer peitar o Temer. Por enquanto, o Lamáquia pode fazer o showzinho que ele quiser, tentando se notabilizar. Ele não tem nada de... não tem nenhum carisma para virar um personagem assim tão popular quanto o juiz Sérgio Moro, por exemplo. Mas me parece que ele está em busca de alguma notabilidade. Não vai dar em nada. Marcelo Madureira. Não, só sobre o assunto anterior um pouco. O Andreasa, político não tem amigo, mas também não tem inimigo. Né? Político tem circunstâncias, essa que é a questão. E no mundo inteiro, político não tem memória, né? Político não tem, ele se esquece quando é traído e quando trai. Ele tem interesses. É assim que funciona, infelizmente, né? Quando você espera alguma postura moral, ética, de político contemporâneo, é uma ilusão, na minha opinião, Andreasa. Eu não consigo ver isso, não consigo de maneira ver isso. Agora, com relação a essa questão aí da OAB, é isso. Você vai cada vez mais encher a gaveta de pedidos, o Rodrigo Maia vai colocando lá dentro, muito embora, para aproveitar que agora a minha transmissão parece que melhorou a qualidade, eu vendo as imagens do Rodrigo Maia hoje entrando e saindo lá do Palácio, do jantar, o jeito dele caminhar, o jeito de olhar lá, já é jeito de chefe de governo, de chefe de Estado. Da cabeça do Rodrigo Maia, eu não tenho a menor dúvida, ele já está vendo como é que vai sentar ali na cadeira do Palácio Planalto, no lugar do Michel Temer. Eu não tenho a menor dúvida disso, pelo jeito dele olhar, do jeito dele falar, o discurso corporal dele. Vocês não acham, não? Eu acho que ele está ali sonhando, quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele se imagina com a faixa, eu acho. E não é a faixa do Botafogo, não, o Andreasa.
Eu preciso dizer que eu, felizmente, e com isso não quero fazer nenhuma crítica ao meu fraterno amigo Marcelo Madureira, que eu não faço nenhuma leitura corporal do Rodrigo Maia, não faço. Mas o... Bom sentido, bom sentido. Eu queria falar sobre a OAB, né? Que coisa triste a OAB, né? Acho que a OAB não existe mais, né? Ela é... Aliás, no Brasil, em momentos de crise, você vê você percebe a inexistência de grandes homens públicos, né? De estadistas. Está aí, né? Não há. Mas o que aparece de oportunista é um troço extraordinário. Tudo serve de palanque. Caixão da mulher serve de palanque. OAB serve de palanque. A OAB não tem nenhuma importância. Ninguém respeita a OAB. É passado, vive de passado. E passado longe, hein? Há quanto tempo a OAB não tem uma participação importante no Brasil? Há quanto tempo não surge um grande presidente da OAB? Eu não consigo nem lembrar. É uma sucessão de consorte medíocres, oportunistas que querem aparecer. Esse senhor Lamarck é a mesma coisa. Quer aparecer. Por que ele vai entregar 70 mil pedidos de impeachment? Porque ele vai aparecer 70 mil vezes. Não faltarão microfones para ele. Não faltarão. Estará lá aparecendo. Então, a OAB deve apresentar um novo pedido. Dane-se. Olha, realmente com isso, diante de tudo que há contra ele, com mais isso o Temer não dorme mesmo. Se fosse só a OAB, o Temer era se reelegia em 2018. Concorda, Vera? Concordo. Mesmo o da Dilma, não foi o da OAB, né? O pedido que valeu, foi o dos juristas. Dos juristas, a Janaína, Hélio Bicudo. E a OAB, muito tempo, não é presidida por nenhum jurista de peso, né? Foi-se o tempo em que são advogados ali que são muito desconhecidos, que, né, agem com corporativismo. Agora, você falou aí do Temer não dormir mais, Andreasa, eu acho que o Janot está começando a recuar em relação à denúncia por obstrução de justiça, viu? Conversei com procuradores ontem, até tratei disso na coluna de hoje. Por que essa falta de pressa, né? Janot disse que não tem pressa em apresentar novas denúncias. E eu fiz a pergunta que eu fiz aqui no ar ontem. Afinal, não é o mesmo áudio a justificar a denúncia de corrupção passiva, essa que já está na Câmara, e uma eventual denúncia por obstrução de justiça? Não seria o mesmo áudio? Eles falaram, não, precisa de novas diligências e estamos, aspas, dos procuradores, matutando a tipificação. Eu falei, a tipificação não era obstrução de justiça? Vocês não tinham certeza? É melhor tipificar direito, vamos fazer diligências, cruzar com outros inquéritos. Ou seja, eu acho que pode estar subindo no telhado essa ideia de uma nova denúncia, viu? Bom, gente, então, vai lá. Posso falar sobre isso rapidamente, Patrick Santos? Por favor. Porque deveria ter feito diligência e tipificação correta desde o início. Deveria ter investigado de verdade para apresentar uma denúncia de verdade, com a qual, de fato, ter condições de derrubar o presidente. Facilitou a vida do Temer e está agora, sem dúvida nenhuma, dependendo da delação do Eduardo Cunha. É a delação do Eduardo Cunha que o senhor Janot está esperando. Está esperando o Eduardo Cunha entregar a cabeça do Temer. E o tempo vai passando e a cabeça do Temer não vem. Essa que é a verdade. Olha que coisa inacreditável, Janot. A casa tá caindo, hein? E não terá sido por falta de aviso. O Janot é o cara que dilapida a Lava Jato. Só para a gente encerrar aqui o bloco Temer, diante da proximidade da votação na Câmara da denúncia, né, contra o presidente Temer, advogados do PMDBista entraram com pedido no Supremo Tribunal Federal para terem acesso aos 7 áudios que foram recuperados do gravador do dono da JBS, Wesley Batista. A defesa aponta urgência, já que a votação da denúncia deve ocorrer no início de agosto. Pelo menos essa é a expectativa, né? Aliás, depois do escândalo, viu, Vera, Andreasa e Madureira, do escândalo dos áudios, né? O Planalto instalou no gabinete do presidente Temer um aparelho conhecido como misturador de voz, que embaralha o conteúdo de conversas gravadas. Você achou dessa... Isso é coisa de bandido, né? Não deveria ser permitido na presidência da República, no Palácio do Planalto, você usar um aparelho que é para permitir que você tenha, vamos dizer, aberta, conversas, né? Conversas indevassáveis.
E não republicanas, provavelmente, porque se você tivesse só conversas dentro do estrito cumprimento da lei, você não tem por que ter um misturador de voz. Você não tem por que ter isso. Isso é um absurdo enorme. Eles vão alegar o quê? Segurança nacional, etc. Mas mesmo isso, tem protocolos de segurança. Se você tem conversas, por exemplo, com o chefe das Forças Armadas, você tem ali alguns protocolos e você tem uma lei de acesso à informação pública. Não pode isso, gente. Eu acho que isso sim é inconstitucional. Eu não tenho aqui a tipificação, mas me parece um absurdo tremendo e totalmente contrário à lei de acesso à informação pública. Madu, você? Não, eu acho que ela tem razão. É o seguinte, existem razões de Estado, de segurança do Estado, que realmente tem que ser protegidas por sigilo. E aí você pode usar misturador de som contra espionagem, contra o que for. Mas você não pode transformar qualquer conversa num motivo para você fazer esse tipo de censura, esse tipo de restrição. Você não pode. Isso aí vai contra realmente a lei e vai contra a ordem democrática. Isso não é razão de Estado. Isso é de interesse mesquinho, privado, politiqueiro. Sem dúvida nenhuma. E botaram esse tal desse misturador. Muito embora no Brasil, esse troço todo não funciona direito. A arapongagem no Brasil sempre foi de quinta categoria, infelizmente. Né? Os nossos órgãos de segurança nunca foram muito brilhantes na execução do seu serviço. Vai, André Azar. Eu estou sentindo que você está ansioso para falar desse tema aí. Não, eu discordo. Eu discordo completamente dos colegas, respeitosamente. As conversas do presidente da República precisam ser reservadas, sim. Ele é o presidente da República. Não importa que seja o Temer, a Dilma ou Lula, não importa que seja um bandido. É o presidente da República. Tem que se pensar na instituição. Não é possível que qualquer pessoa chegue na sala para se encontrar com o presidente, no ambiente de trabalho, no gabinete, para gravar, para coletar informações, para grampear o presidente, para fazer gravação clandestina. Não é aceitável. Estão invertendo. É preciso ter dentro das leis, e é evidente que se isso está sendo feito é porque a lei permite. Eu, por exemplo, tenho um modelo muito claro que deveria existir na presença, aliás, em todos os ministérios. Toda conversa é gravada oficialmente. É claro, lógico. E é o oposto de misturar a voz. Não, mas espera. Gravada para arquivo. Claro. E com o tempo, de acordo com a classificação, é liberado. Mas não imediatamente, porque existem questões de Estado. Existem questões sigilosas. Discursos de falar de política não é crime. Por exemplo, aquela conversa do Aécio Neves, tão polêmica, tão esculhambada, em que ele está discutindo, sei lá se é com Gilmar Mendes, mas é com mais gente, o projeto de abuso de autoridade, que todo mundo acha aquilo um escândalo, ele estava fazendo o papel de senador. Eu acho o Aécio Neves de última categoria, nunca me enganou, já falei aqui, mas ele não estava fazendo nada errado ali. Então, tem certo tipo de conversa política que precisa sim ser reservada. Nem toda conversa do presidente é bandidagem. Precisa sim ser protegida. Andreasa, uma coisa é ser reservada e uma coisa é ela não ser grampeada, e eu concordo com você. E aí você tem que fazer varreduras para evitar grampos nos gabinetes do Palácio, e você pode determinar que as pessoas não possam, por exemplo, entrar com celular, passem por um detector de metal. Isso tudo eu concordo com você. Agora, misturador de voz é artigo de bandido. Se você está precisando recorrer a isso, é porque você acha que você vai ter conversa que vai te complicar muito. Uma coisa é você reservar as conversas por uma questão de segurança. A outra é você ter medo de que esse conteúdo, uma vez vazado, possa, por exemplo, te levar ao impeachment. Não, isso é um absurdo, não tem sentido. Mas não é a mesma coisa, Vera? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Você está usando um misturador de voz porque você está partindo do princípio que você vai ter conversa que vão ser alvo de processos ou de denúncias. Não dá isso. Uma coisa é uma conversa ser reservada porque ela envolve questões de Estado e tal. Para isso você não precisa de misturador de voz.
Para isso você impõe uma regra de quem vai entrar no gabinete, como vai entrar, se vai gravar ou não. Eu não acho, não. Eu não acho isso admissível. Eu acho bizarro. Eu acho que o gabinete do presidente precisa estar protegido de todas as formas possíveis. É muito mais seguro dessa forma do que o sujeito ser vistoriado, revistado, constrangido na entrada. É muito mais simples assim. É misturador, não é misturador? Para mim, sinceramente, não importa. O que importa é que conversas do presidente da República precisam ser protegidas, seja o bandido que for. Madureira, você, onde você se coloca nessa discussão aqui? Eu acho que o Andreasa, ele não mudou minha posição, não sei se eu me expressei bem, mas assim, todas as conversas públicas realmente devem ser registradas, né? Independente não só do presidente da República, não, ministro de Estado, o presidente, enfim, você determina aí o nível, mas todas as conversas oficiais públicas têm que ser registradas e são liberadas o acesso ou não por razão de Estado, né? Se por razão de Estado elas têm que ficar sigilosas, ficam, mas o que não for razão de Estado tem que ser público. Porque o que você trata no gabinete do Palácio, você não pode esconder da sociedade. Vamos só lembrar uma conversa histórica importante de uma reunião presidencial que foi gravada na época e divulgada depois. A reunião que decidiu o AI-5, na qual o Jarbas Passarinho fala ali as favas com os escrúpulos e etc. Aquilo ali, se tivesse um misturador de voz, nunca teria sido tornado público. E é uma coisa que coloca os participantes da conversa numa situação ruim. Por quê? Então, são diferentes porque você está partindo do princípio que o presidente atual vai conversar sobre crime. Não, é porque é possível fazer as duas coisas. É possível registrar oficialmente o conteúdo da conversa do AI-5 naquela época, como foi feito, e se houvesse o misturador de voz, também haver o misturador de voz para que alguém presente não usasse aquela conversa para fins políticos. Vera, são coisas que coexistem. O Andreasa, ele está querendo proteger a conversa de ser liberado o conteúdo dela por terceiros. Ela ser capturada de uma forma ilegal e ser divulgada por terceiros, mas se a ABIN não consegue fazer um rastreamento dentro do Palácio e evitar que haja um grampo ilegal no presidente, é melhor fechar o país, né? A ABIN está quase fechada. Não sei, eu não gosto não disso. Eu acho que estamos partindo para subterfúgio de mafioso. Vai, Andreasa, para a gente encerrar aqui o bloco. Como é duro essa minha posição de impopular, mas vamos em frente. Não é questão de popularidade ou não, não é isso. É que eu acho realmente que não tem sentido. Eu tô brincando aqui. Se fizesse sentido, você acha que o pessoal... Deixa eu fazer uma piada aqui que os ouvintes fizeram que é boa, que falaram que tá explicado porque ninguém entendia o que a Dilma falava, que ela tava usando misturador de voz. Vai, Madu, rapidinho. Não, só uma coisa que eu queria apontar. Por conta aí do processo de redemocratização, o Brasil abriu mão de construir um órgão de informação que fosse democrático, confiável, mas que trabalhasse em função do Estado brasileiro, não do governo, do Estado. É um assunto melindroso, é um assunto complicado, mas todos os países do mundo têm seus organismos de informação, cara. Principalmente informação no exterior. O Brasil, por conta da fama do antigo SNI, do DIP, dessa coisa toda, abriu mão de investir e construir dentro do aparelho de Estado órgãos de informação e de segurança do Estado. É complicado essa situação, reconheço. Por isso aí, para virar tirania e instrumento de opressão é um passo, é muito fácil. Mas você não pode deixar de ter. Os Estados Unidos tem, a Inglaterra tem, a Alemanha tem, né? Israel tem muito, todo mundo tem, cara. Tem que ter. Legal. Ô, Patrick, Madu, Patrick, rapidinho, Andreasa, por favor, que estamos estourados aqui, vai lá. Só pra explicar pro Madureira e pra Vera que lá na minha casa, misturador de voz é uísque. É boa. Boa. Na época do Lula também tinha isso. Aliás, gostei do debate, os ouvintes também, o chat aqui disparou. Pô, vamos lá, Reginaldo, vai lá. A tecnologia muda diariamente o mundo e a Jovem Pan está atenta para essa evolução. Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos, Transformação Digital. Especialistas e empresários estarão reunidos no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo, para discutir o presente e o futuro. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute Transformação Digital. Oferecimento TOTUS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse
totos.com e saiba mais. E use. Seguro tipo você. Plantão de inverno Axê. Febre, dor no corpo? Conte com Doralive, o ibuprofeno do Axê. Doralive é um antitérmico e analgésico que age rápido, a partir de 15 minutos. Em sabor morango, sem açúcar e corantes. Doralive é indicado para adultos e crianças a partir de 6 meses. Neste inverno, não esqueça: febre, dor no corpo? A solução é Doralive Gotas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doralive, ibuprofeno. Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano, com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891-1090. 3891-1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Estamos de volta com o 3 em 1 desta quarta-feira. Mais um tema aqui para o nosso debate. Deputados e senadores que devem 533 milhões de reais à União serão os responsáveis por aprovar o texto do novo Refis, que é o programa, de refinanciamento de dívidas de pessoas jurídicas e físicas. O texto do Planalto previa arrecadação superior a 13 bilhões de reais, mas alterações de parlamentares derrubaram o valor para 420 milhões de reais. Quem explica melhor esse caso e traz essa história do Refis é a comentarista de economia Denise Campos de Toledo. Olá, Denise. Oi, pessoal do 3 em 1. Já estamos no segundo semestre e continua essa novela do Refis. O governo, que esperava arrecadar mais de 13 bilhões de reais com parcelamento de dívidas tributárias atrasadas, pode ter de se contentar com apenas 420 milhões. Isso porque o Congresso insiste no abatimento pesado sobre essas dívidas, que pode passar de 90% das multas e juros. E os congressistas que deverão aprovar esse projeto, tendo como protagonista o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, eles têm dívidas em aberto de mais de 532 milhões de reais. Isso quer dizer que, aprovando o Refis, eles vão estar legislando em causa própria. Agora eu pergunto a vocês, o presidente Temer vai encarar essa briga e seguir a recomendação da Receita Federal, que é vetar esse projeto, caso ele seja aprovado dessa forma, com abatimento tão pesado, com benefício tão grande como esse? Lembrando que desde 2000 já foram 27 parcelamentos especiais de dívidas tributárias. Vera. Absurdo, né? É um absurdo porque contraditório. O governo está reclamando que não tem receita para cumprir a meta fiscal, que já é de um déficit bilionário. Vai aumentar a carga tributária justamente para conseguir cumprir o déficit. Fazer um aumento de carga tributária em cima das coxas, porque vai fazer provavelmente com o aumento da alíquota do PIS e do COFINS para evitar que tenha que passar pelo Congresso, ou seja, não vai nem respeitar o princípio da anualidade dos tributos, vai ser coisa para esse ano mesmo, para correr numa emergência. E como um governo nessa situação de penúria fiscal promove um perdão de dívidas dessa magnitude, não casa uma coisa com a outra, se qualquer analista olhar isso, vai ver que é um governo que tem um discurso de austeridade e de ajuste fiscal, mas que, na verdade, cede às mesmas práticas de sempre, que é conceder benesses para setores influentes da economia e, nesse caso, para empresas que têm deputados no comando. O relator ter uma dívida em aberto, ou seja, ele já entrou em refis anteriores com a empresa dele e não cumpriu os pagamentos e vai entrar de novo, vai ser beneficiário de novo.
É que nem delação premiada do cara que não cumpriu, que nem a do Youssef, por exemplo. Quem entrou num refis anterior e não cumpriu as cláusulas não deveria poder entrar num novo. Isso é o mínimo, né, de decência, mas não tem essa regra. E ainda estão ampliando em muito a benesse para atingir todo mundo e praticamente zera o ganho que o governo poderia ter recolhendo essas dívidas, né, conseguindo cobrar essas dívidas em troca de algum perdão. Então, é uma loucura, é uma política fiscal nonsense essa. Andreasa. Como eu não entendo nada de questão fiscal, eu vou fingir que acho o assunto chato e passar pro Madureira. Isso, olha só. Vai lá, você, Madu. A primeira sacanagem é o seguinte, que a grande parte dos trabalhadores brasileiros, né, que ainda recebem por dentro, tem já capado na cabeça do olerite, ou do contra-cheque, como se diz aqui no Rio de Janeiro, já o imposto lá em cima não tem choro nem vela. Já é tributado na fonte e está acabado. Agora, empresários desonestos, que não são todos, são alguns, não pagam imposto, sonegam e depois eles mesmos ficam inventando refis para não pagar, né? Para pagar um pedaço. Isso é uma vergonha. Quer dizer, eu sou empreendedor, sou empresário brasileiro e, como muitos outros, pago em dia os meus impostos e me sinto um otário e um idiota. Porque eu poderia muito bem, porque isso é quase sonegação. Se eu sonego, eu faço chantagem com o governo para criar um refis e depois, nesse refis, pagar uma besteirinha, né? Eu que deixei de pagar imposto, não vou ser multado, vou ser nada, vou ser beneficiado por um refis. Aquele empresário que pagou em dia seus impostos, esse, no mínimo, é um otário, é um bobo, não tem nenhum tipo de compensação. Para ser bobo e parar de pagar também. É a única lição que eu posso ter. Né? E esses deputados, né, o montante todos que eles devem, legislando em causa própria, isso é o zero e vezeiro do Brasil. 2018, pessoal, vamos dar um troco para esses caras, não vamos reeleger nenhum. Legal, chegou a hora da participação dos nossos ouvintes, é isso, Reginaldo? Hoje a gente perguntou o seguinte, né? O que os políticos em Brasília devem esperar da possível delação do Marcos Valério? A gente debateu esse tema aqui logo no começo do programa. Coloca aí, Regi. Que é Valdemir de Santo Amaro. O Marcos Valério, ele sabe de muita coisa. Resta saber se ele vai colocar os pratos na mesa e contar tudo que sabe. Sabe o que os políticos podem esperar? O seguinte, tranquilamente, prisões domiciliar, gastando dinheiro que roubaram, com tornozeleira, que não vale para nada, tomando banho de sol, tomando uísque 12 anos em suas piscinas, em suas casas, nos estados onde moram. Walter, Pirituba, São Paulo. Oi, meu nome é Deise, trabalho aqui na Avenida Paulista. Eu acho que os políticos não têm que esperar nada, até porque nada nesse país vai para frente, ninguém que merece vai parar na cadeia. Essa delação do Marcos Valério não vai dar em nada, sabe por quê? Porque os advogados dos acusados vão dizer, ele só está falando isso para ficar menos tempo na cadeia, como todo delator e tal. A gente já está vendo isso aí na Lava Jato, depois de tantos anos. Felizmente vai ser mais um lenga-lenga e não vai dar em nada. Vanderlei do Itaim Paulista. Aí está a participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1 nesta reta final de programa. Estão céticos e irritados, céticos, né? Pois é. Gente, estamos chegando ao fim. Que música que escolhemos pro final do programa de hoje? Olha, tá frio, viu? Tá frio. Tá frio. Tá frio e eu só conseguia pensar no filme Frozen, ó. O Silvio fez até uma montagem, a gente ali, ó. Ó, o Marcelo Madureira de Olaf, pra quem está nos assistindo com imagens. Gostei, ficou boa. Eu lá de Princesa Elsa. Quem quiser ver as piadas, as charges do Silvio, ele tem um Instagram, Virou Piada, tá? @VirouPiada. Estamos lá, nós, nos personagens do filme Frozen. Tomara que essa friaca passe. 10 graus abaixo de zero, né? Tá mais ou menos como aqui. Não, no estúdio não, mas lá fora. Solta aí, Reginaldo, a música do filme. Tchau, gente. Até amanhã. Let it go. Tchau, pessoal. Até amanhã. Couldn't keep it in. Heaven knows I tried. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't